Sou seu irmão em Cristo, pastor Valério. Ezequiel 28:15 diz o seguinte: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. 1 de João 3, versículo 8, diz o seguinte: aquele que pratica pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Versículo 3 do mesmo, versículo 4 do mesmo capítulo. Todo aquele que pratica a iniquidade também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Capítulo 5, versículo 17, diz o seguinte, há pecado, voltando um pouco aqui, 17, muito bem. Toda iniquidade é pecado e há pecado não para a morte. Muito bem. Nós sabemos que, ainda dentro do mesmo tema, pecado, nós, pelas Escrituras Sagradas, temos convicção que a origem do pecado está no diabo, que quando ainda Lúcifer se rebelou contra o Criador, a criatura se rebelou contra o Criador. Foi a maior de todas as tragédias do cosmo. Enfim, ali quando ele se deixou levar, o Lúcifer, por um sentimento de arrogância, prepotência, altivez, ele então permitiu que o sentimento, esses sentimentos gerassem essa disposição iníqua. A expressão iniquidade seria o mesmo que fora da lei, olhando do ponto de vista moral. Alguém disse que Deus fez as suas criaturas morais e conferiu a elas livre-arbítrio, mas as fez não como autônomas, ou seja, sem que tivessem que se submeter à lei de Deus, mas as fez teónomas, Deus, nomos, lei, em grego, e em hebraico é a expressão usada Torá. Muito bem, a palavra então deixa claro que a origem do pecado está no diabo. Mas a boa notícia é: o Filho do Homem se manifestou para desfazer a obra do diabo. E qual é a obra do diabo? É o pecado. João, Evangelho, segundo João, capítulo 1, versículo 29. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta é a boa nova. Não adianta apelarmos para outros meios. É Jesus Cristo, aquilo que Timóteo vai dizer, ou seja, Paulo escrevendo a ele. Mediador, aquele que está no meio, entre céus e terra, Jesus Cristo. João 14,6, disse Jesus: eu sou o caminho, veja o artigo, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém é ninguém. E ele não disse vai, disse vem, porque ele disse também que é a porta. João 10, versículo 9. Disse Jesus: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará, sairá e achará pastagens. Versículo 10. Porque o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão é uma referência a Satanás, que vai se utilizar da sua própria lei. A lei que vai contra Deus, contra a sua palavra, contra os seus princípios e valores. É o que nós estamos vendo. O livro do profeta Isaías também, lá no capítulo de número 14, versículo 12 a seguir, vai retratar a respeito da queda do Lúcifer. Então, queridos, você que está vivendo de qualquer maneira, porque a palavra de Deus diz o seguinte, que pecar todos pecamos, nós não podemos ser escravos do pecado. 1 de João, capítulo 5, versículo 18. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque aquele que de Deus é gerado, Deus o guarda e o maligno não pode lhe tocar. Se submeta a Deus, a lei de Deus, seja um teônomo e não mais um autônomo sob o ponto de vista moral. E
seja mais do que vencedor em Cristo Jesus, porque é isso que a palavra nos garante, e eu concluo aqui, Romanos 8, versículo 37. Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou.